O que a gente está vendo acontecer? A gente está vendo uma profusão de professores dando aula de pós-operatório e normal, o mercado é assim mesmo, né? Todo mundo tem o direito de ensinar e tem aluno para todo mundo. Mas a gente tem visto algumas coisas meio estranhas assim serem ditas. Primeiro que pós-operatório não tem mais drenagem linfática. Depois aparece a turma que começa a falar que pós-operatório não pode mais usar aparelho, que não usa aparelho no pós-operatório. A gente tem que pensar o seguinte: não existe na ciência e não vai existir os extremos do sempre e do nunca. Os extremos, quando a gente fala de ciência, eles não existem. E aí, o que acontece? Eu não posso chegar para as pessoas, começar a dizer que não se usa drenagem linfática, que pós-operatório não é drenagem linfática. Eu não posso chegar para as pessoas e dizer que não se usa mais aparelho em pós-operatório. O que a gente tem que fazer é, primeiro, quando a gente fala, a gente tem que dar uma explicação fisiológica e técnica para isso. Então, quando eu chego para uma paciente ou para uma aluna e digo assim, ó, não se faz mais drenagem linfática em pós-operatório, a gente tem que pensar o seguinte, gente: tudo dentro do processo estético tem a sua hora e o seu lugar. E a gente sempre tem que fazer umas perguntas pra gente mesmo, que é: quando usar, quanto usar, como usar, por que usar e principalmente quando não usar. Melhor, quando não usar. Esse dedo seria melhor. Então, assim, nós não podemos radicalizar esse tipo de coisa. Claro que 24 horas depois de uma cirurgia ainda não é hora de fazer drenagem. Por que ainda não é hora fisiologicamente? Porque a angiogênese e a linfangiogênese ainda não se completaram. Elas apenas estão iniciando dentro do processo de reparação do tecido. A gente não pode pensar quando que a gente vai usar o aparelho. A primeira coisa que a gente tem que pensar perguntar é: qual aparelho, caramba, você quer usar? É um ultrassom? É uma radiofrequência? É uma criofrequência? É uma magnetoterapia? É um vácuo? O que você quer usar, criatura? Se você conhece bem o aparelho, se você sabe o que o aparelho provoca fisiologicamente, porque você tem um embasamento sólido de eletroterapia e você sabe bem quais são as fases do processo de reparo tecidual, porque, gente, fase de reparo tecidual ou fase de cicatrização é uma coisa mais antiga que não sei o que. Agora parece que virou novidade. Algumas pessoas começaram a falar nisso como se fosse novidade. Gente, a gente sabe há muito tempo já que nós temos um processo inflamatório composto de 3 fases, que para alguns autores são 5, porque a primeira fase seria a hemostasia, né, ao parar o sangramento para entrar no processo inflamatório, e aí a gente vai para o processo de reparação, para depois ir para o processo de maturação. E não adianta a gente achar e querer mudar a fisiologia do ser humano, pelo amor de Deus. Se a gente pega um livro de fisiologia e todos os artigos que estão publicados com altíssima qualidade, com média qualidade, com baixa qualidade, todos eles citam pra gente o tempo de cada uma dessas fases, mais ou menos quanto tempo leva. É um absurdo eu virar e dizer que com 5 dias a minha paciente está com fibrose. É não conhecer o processo de cicatrização. É não conhecer o que é um edema túrgido proteico. É não entender que fibroblasto precisa de proteína para gerar colágeno. É não entender que eu não posso provocar uma lesão em cima
de uma lesão, porque isso vai fazer mais estímulo, fazer com que o organismo gere mais colágeno do que aquele que ele já estava predisposto a gerar por causa da lesão sofrida do trauma. Então, se o meu aparelho ele tem a função de gerar colágeno, ele obviamente é uma coisa lógica, gente. Só pode ser utilizado quando esse processo tiver estabilizado. Eu não posso ir em cima de um tecido que já está lesionado e colocar mais lesão, porque a mensagem que eu vou enviar para esse organismo é: organismo, você não está produzindo colágeno suficiente, produza mais para recuperar esse tecido. E daí a desgraça do organismo vai fazer muito mais colágeno de forma muito mais desorganizada, porque de qualquer forma, o processo de cicatrização, ele é um processo de neocolagênese e deformação de fibrose. O que a gente não quer é a desorganização. Eu não posso aumentar o processo inflamatório. Eu não posso aumentar o processo de regeneração. Eu não posso aumentar o processo de maturação. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós escolhemos ou queremos um trabalho com equipamentos, né? Ou seja, qual equipamento, por que desse equipamento, o que ele vai me ajudar? E aí vem um outro problema, gente. Quanto desse equipamento? Porque não é só o equipamento, é quanto dele eu vou usar. O que é o quanto? A dosimetria, a quantidade. O quanto é quantidade de estímulo fisiológico que esse equipamento vai me dar. Por isso que a disciplina se chama eletrofisiologia ou bioeletricidade, que eu vou pegar um mecanismo físico e vou colocar em cima de um processo fisiológico que vai gerar reações que podem ser químicas ou físicas. O meu corpo vai interpretar de repente o que a minha manipulação manual, se for demais, ela vai fazer o que? Uma mecanotransdução. Eu vou transformar a minha atividade mecânica numa atividade química, que também vai gerar problema. Então, quando eu faço esses discursos de não se usa aparelho, não compra aparelho, não usa aparelho, não usa drenagem, não... Gente, não é assim, ó, não. A gente tem que ser inteligente e tá faltando um pouco de inteligência para as pessoas por aí. As pessoas estão mais preocupadas em aparecer, em ganhar dinheiro, em colecionar número de alunos, em colecionar número de habilitadas, promover a sua marca, o seu nome, o seu logo, mas assim, não vem embasado na fisiologia. Então eu preciso sim entender que a minha paciente de 15 dias é uma, a de 7 dias é outra, a de 30 dias é outra, a que tem 1 ano de cirurgia é outra. E cada uma dessas pacientes tem uma necessidade fisiológica diferente. Cabe a mim, como profissional, independente da minha formação, uma vez que nós temos várias áreas entrando aí na estética e entrando nos pós-operatórios, a gente tentar entender que eu como profissional é que tenho que ter o conhecimento eletroterápico, fisiológico e da minha paciente, que se chama individualidade biológica, para decidir qual recurso, quando, como, quanto eu vou usar. Por quê, gente? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada técnica cirúrgica é uma técnica. A gente está vendo isso diariamente com o surgimento das lipos de alta definição, as lipos de média definição, o uso dos aparelhos que estimulam neocolagênese dentro do processo cirúrgico. Então não dá para a gente tratar tudo igual e tratar todas as pessoas de forma igual. Nós temos que pensar nesse processo de individualização, gente. Ele é muito importante. Eu não posso pensar que o pós-operatório de uma paciente de 30 anos é idêntico ao pós-operatório de uma paciente de 50. Eu não posso pensar que o pós-operatório de uma paciente de fototipo 2 é igual ao pós-operatório de uma paciente de fototipo 5.
comigo. Eu não posso pensar que o pós-operatório de uma paciente vegana ou vegetariano é igual ao de uma paciente carnívora. Então, para cada paciente, para cada caso, para cada cirurgia, para cada médico, para cada quantidade de retirada de tecido adiposo ou para cada lipoaspiração, eu tenho que saber a conduta. E para eu saber essa conduta, para eu escolher a minha conduta, se ela vai ser só mobilização manual, se ela vai ser drenagem, se ela vai ter uso de equipamento, qual equipamento, em que momento e quanto de equipamento, se essa paciente vai pôr taping no trans, se essa paciente vai pôr taping no pós, eu tenho que conhecer cada uma dessas ferramentas profundamente e aí sim, baseado nisso, eu vou fazer a minha escolha. Então é como quando a gente cozinha, gente. Nós temos vários ingredientes. Nós precisamos saber misturar esses ingredientes para chegar na nossa receita final, que é de acordo com cada situação. O arroz branco que eu faço não é o arroz de carreteiro com charque, nem de carreteiro com linguiça, nem risoto de fungo, não é. Mas o arroz é o mesmo. Agora, os temperos que vão ser colocados são diferentes. Então, a gente tem que começar a ter bom senso e critério e parar de ser manada. Fulana disse, eu obedeço fulana. Ciclana disse, eu obedeço ciclana. Nós não somos funcionários de professores. Nós somos profissionais autônomos e independentes. E nós precisamos reconhecer as nossas deficiências de conhecimento e conteúdo para poder estudar e suprir essa deficiência quando nos aparecem os desafios. Então não é assim, ó, vou pegar todos os meus equipamentos, vou jogar fora, porque eu trabalho com pós-operatório e agora não se usa mais aparelho em pós-operatório e eu vou só fazer drenagem manual e mobilização. Não é e não pode ser desse jeito. Nós, como profissionais da estética, nós todos esteticistas, temos que ter conhecimento. Conhecimento é uma coisa que tem que estar embasado na ciência e na prática clínica. Não é só prática clínica. Ai, porque eu faço e dá certo. Ai, porque eu fiz naquela minha paciente e deu certo. Ai, porque comigo funcionou. Então vai ser igual para todo mundo, porque naquela paciente está funcionando. Isso não é ciência. Isso é achismo. Eu tenho que pegar a formação, pegar a fisiologia do ser humano, não do marciano, do ser humano, ler, estudar, conhecer, dominar, pegar aquele recurso manual, seja ele drenagem, seja ele mobilização, conhecer, estudar, pegar aquele recurso eletroterápico, conhecer, estudar, e aí sim entender qual a dosimetria para aquela minha paciente, com aquele quadro, com aquele biotipo, com aquela idade, para aquela cirurgia. Então, assim, ó, gente, a gente tem que começar a entender que nós somos profissionais que estudamos. Nós não somos um robô que os outros mandam e a gente obedece. O médico manda, a gente obedece. O professor manda, a gente obedece. A dona da clínica manda, a gente obedece. Para isso, todos nós estudamos. Seja um curso técnico, seja uma faculdade, fizemos pós-graduação, fazemos uma infinidade de cursos livres para isso, para que a gente tenha o poder de argumentar a ciência, o poder de argumentar com o conhecimento de causa. Ah, mas ainda não existe um consenso. Ótimo! Se não existe um consenso, existe o seu bom senso e a sua prática clínica. Então aí sim, a sua prática clínica vai ter um peso importante. Mas se existe um consenso, a gente vai
vai seguir aquele consenso. Outra coisa que a gente também tem que começar a pensar, gente, o artigo científico que você tá lendo foi feito com a mesma máquina que você usa. O seu artigo científico que tá embasando a tua fala, ele tem o mesmo parâmetro na sua radiofrequência que a sua radiofrequência tem na sua sala? A sua radiofrequência é capacitiva igual a do artigo? Quantos watts? Quantos quilowatts? Não adianta eu pegar um artigo que fala de uma Mercedes e querer fazer a mesma coisa com um Fusca. Não rola. Quando a gente começa a não saber o que está fazendo, ou a gente começa a se distrair no sentido de que, falou, não vou mais fazer. Muito cuidado, porque a gente está deixando de ser esteticista, está deixando de ser um profissional para ser um mero repetidor de um conceito de alguém que muitas vezes nem estudou. Então, assim, conhecimento tem que vir associado à prática clínica. E a prática clínica tem que vir embasada nos conhecimentos. E a gente tem aí uma série de profissionais que trabalham deixando a gente muito bem embasado. Ou, se a gente não tem condições de ir fazer um curso que a gente considera o nosso curso referência, porque a nossa profissional, ela tem um currículo Lattes que ela comprova na Receita Federal, essa profissional tem bastante formação, essa profissional tem publicação, essa profissional tem expertise. Se eu não posso ainda fazer esse curso, eu posso ir no PubMed e buscar os artigos. Se eu não posso ir no PubMed e buscar artigo, pelo menos eu posso ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem lá o link, ou entra direto na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e vocês vão encontrar milhares de artigos sobre cirurgia plástica. E aí vocês vão aprender bastante sobre a fisiologia, sobre como se comportar com a fisiologia dos processos cirúrgicos. E aí eu vou conseguir pegar o conhecimento que eu tenho de eletro, que não é o conhecimento do vendedor de aparelho, é o conhecimento que a gente tem nos próprios artigos, nos próprios livros de eletroterapia, e aí sim a gente conseguir fazer esse link entre aquilo que está escrito e aquilo que eu recebo de paciente, recebo no meu paciente. Então, isso é uma coisa, gente, que tem que cada dia mais ficar claro pra gente. E não uma repetição daquelas receitas de bolo. Estética nunca foi receita de bolo. Nunca vai ser. Porque sempre que a gente fizer uma receita de bolo, a gente vai acabar errando em alguém. Talvez esse erro seja um erro que custe muito caro. Pode ser que seja um errinho, mas não deixa de ser um erro. E outra coisa, a gente tem que parar de transformar paciente em cobaia. Fica fazendo experiência com o paciente. Eu acho que é assim. Eu ouvi dizer que é assim. Me disseram que é assim. Eu vou fazer assim porque assim funciona para fulano. Gente, o que funciona para o fulano, que é aquele médico que faz aquela cirurgia, às vezes não funciona para os meus pacientes, porque os meus pacientes vêm de um outro médico que trabalha de uma outra maneira, com uma outra espessura de cânula, com outro tipo de infiltrado. Vamos parar um pouco para pensar exatamente sobre isso, sobre essa questão de que não se usa mais aparelho. A coisa não é bem assim, tá? A coisa se usa quando e quanto precisa, no momento correto que precisa, na quantidade que precisa. É porque não se usa mais drenagem. Gente, e o pós-operatório é um conjunto de procedimentos. Um conjunto de procedimentos que envolvem coisas que são restritas, algumas formações, como por exemplo a cinesioterapia, os movimentos. Oi, Luísa. Os movimentos, a parte respiratória também da fisioterapia e a parte de drenagem manual e a parte de mobilização tecidual. A gente já tem cursos aí de mobilização tecidual para estética. Eu mesmo tenho um com e sem instrumento, direcionado para o trabalho da profissional da estética. E aí a gente tem também o uso do taping sendo usado por diferentes áreas, pela físio, pela estética, pela enfermagem.
E nós temos também o uso dos aparelhos. A gente tem que entender que existe uma combinação de procedimento. E aí a gente vai escolher e adequar, como eu disse para vocês, que momento desse pós-operatório, que é como eu disse, há zilhões de anos a gente sabe das fases da cicatrização do processo de reparo tecidual, isso não é novidade. Talvez seja para algumas pessoas que começaram a estudar agora, mas a gente já sabe disso há muito tempo, já houve, já se tem muitos estudos, já se tem muitos artigos, e a gente tem, depois das fases, entender a quantidade de estímulo. É como a mão, gente. Qual a quantidade de pressão da mão? A quantidade de pressão da mão da drenagem pós-operatória é diferente da mão da massagem modeladora. Essa drenagem linfática é pós-operatória, essa mão também vai ter que ser dosada. Em que momento a gente vai fazer? Que a gente desmistifique essa coisa do não pode, nunca, sempre. Essas palavras, gente, não fazem parte de quem faz ciência. Quem faz ciência sabe que algumas coisas podem, algumas pessoas funcionam para algumas pessoas, mas não funcionam para outras pessoas. Que a ciência faz parte, e ela tem uma coisa que a Anne Berkman diz muito, que é verdades transitórias, verdades passageiras. Não se prendam a essa coisa do sim, não, sempre, nunca. A gente sabe aí, por exemplo, que a drenagem linfática é uma coisa, que ordenha é outra. Em que momento nós vamos usar vai depender da cirurgia, vai depender do que o médico pediu e naquilo que você pode se respaldar. Então, assim, a gente não pode seguir o que todo mundo diz. Porque aí, se todo mundo resolver se atirar num precipício, todo mundo vai atrás, né? E a gente não tá aqui para ir atrás. A gente tá aqui para fazer o nosso caminho, baseado no nosso conhecimento, na nossa experiência, na nossa expertise, no nosso know-how, mas com argumentos científicos suficientes para sentar com um profissional médico responsável pela paciente e poder conversar e argumentar com ele sobre o nosso processo de pós-operatório.